Boa noite a todas e todos. Vamos dar prosseguimento a nosso curso que visa municiarmos os militantes, os servidores, a responderem às pessoas quando se trata de falar do Estado ineficiente, quando se trata de falar do servidor público, quando se trata de falarem inadequadamente do serviço público. O serviço público é o que está aí para distribuir renda. Já falamos sobre o Estado também, né? O Estado cuja finalidade não é de gerente de cassino, e sim de fomentar a cidadania por meio de um serviço público de qualidade, né? E agora vamos falar do agente principal, né? Que faz a intermediação entre o Estado, né? E o público, e o cidadão, que é o servidor público, né? Que a gente tem que ter esse argumento de termos orgulho daquilo que fazemos, para que a gente desmitifique, né? A gente quebre todos esses mitos que não têm sentido nenhum, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos acabando por meio de um show, né? Acabando com o Estado, mandando embora o servidor público que entrou com uma determinada medida contra ele, né? Então, assim, porque lá não tem estabilidade, aqui tem, veja, a estabilidade é para garantir o exercício da função, e não para benefício do próprio servidor. Então, por essas e outras, a gente tem que ter essa compreensão e nos aprofundarmos. Para ajudar esse debate sobre o servidor público, nós contamos hoje com o professor Vladimir Nepomuceno, que já nos brindou com uma série de palestras e a maior parte das pessoas já conhece. Ele é assessor parlamentar e consultor de entidades sindicais, é sócio-diretor da Insight Soluções e Assessoria, servidor público federal aposentado, foi dirigente sindical, diretor do DIESE, Distrito Federal, e do DIAP. Foi diretor de Relações do Trabalho no Ministério do Planejamento, onde compôs a equipe de negociações com entidades de servidores. Seja bem-vindo, professor. Irá debater, comentar sobre a palestra do professor. Desculpe, a Carmen, né? Carmen Vieira Pasquale, né? Pasquale não é parente do professor de português, ela já esclareceu. Ela é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em Direito, com ênfase em Direito Civil e Processo Civil pelo Instituto de Desenvolvimento Cultural do Rio Grande do Sul, funcionária do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, presidente da Associação dos Servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a Projus. Seja bem-vinda, Carmen. Por outro lado, o debatedor, temos o Antônio Wagner de Oliveira. Ele é advogado, servidor público estadual, presidente do SIMPAIG, no Mato Grosso, Sindicato dos Profissionais da Área Instrumental do Governo, vice-presidente da CSB, Mato Grosso Central, dos Sindicatos Brasileiros, diretor nacional do Serviço Público Estadual, do CSB, Conselheiro de Previdência do Estado de Mato Grosso. Bom, sejam todos bem-vindos, os internautas sejam bem-vindos também, todos nós, e professor Vladimir, a aula é tua, fique à vontade e obrigado novamente por ter aceitado o convite. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, Marcos, eu quero agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui com vocês, e aí cumprimentar a Carmen, o Wagner, e a todo mundo que está acompanhando aqui.
Na sala aqui eu estou vendo 26, eu estou vendo só o númerozinho subir, isso é bom, porque o assunto é importante. Quando você fala de serviço público, ainda mais no momento que a gente está vivendo, com o que a imprensa tem mostrado do que acontece nos Estados Unidos, normalmente não é o que está se vendo, mas o que acontece lá é um grande exemplo da importância do serviço e do servidor público terem as suas garantias e existirem. Porque eu estava vendo há poucos dias alguns artigos sobre o que está ocorrendo nos Estados Unidos e eu vi de um professor universitário que conhece bastante os Estados Unidos a opinião de que o que faz o atual presidente dos Estados Unidos pode significar uma grande queda de um dos países mais importantes do ponto de vista econômico, financeiro e científico, além de armamentista. Aí, nesse ponto de armamento, inclusive, é o número um do mundo. E a gente, quando conversa sobre a importância do servidor público, pegando como referência os Estados Unidos, a gente lembra, o pessoal mais velho lembra a disputa entre União Soviética e Estados Unidos para ver quem chegava na Lua primeiro. Os russos venceram os americanos colocando o primeiro homem no espaço, mas os americanos venceram a corrida colocando o primeiro homem na Lua. Quem fez isso? Quem desenvolveu esse programa, esse projeto? Com dinheiro de quem? Com pesquisas científicas feitas por quem? Por servidores públicos com dinheiro do Estado. As maiores universidades norte-americanas cobram mensalidades altíssimas dos seus alunos. Não é fácil entrar. Todo mundo que chega em algum lugar com um diploma de um curso de uma universidade como Harvard, Columbia e outros, é já bem recebido. O que muita gente não sabe é que boa parte do dinheiro que sustenta as grandes universidades norte-americanas é dinheiro do Estado. São pagas? São. São públicas? Não necessariamente. Mas se não tiver o dinheiro do Estado, a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico que sai dessas universidades é público. E quem faz o grande trabalho são servidores públicos, cientistas contratados pelo Estado para desenvolver em laboratórios das grandes universidades. Hoje nós vemos muito também a briga das big techs norte-americanas com as chinesas. Hoje, dos dois lados, quem está por trás do desenvolvimento científico e tecnológico dessas instituições são servidores públicos. Não foi Elon Musk que desenvolveu, ele botou o dinheiro dele lá, mas graças ao dinheiro que o Estado colocou nas empresas dele, com pesquisas desenvolvidas com estrutura do Estado norte-americano, ele não chegaria a ter o que ele tem. A SpaceX, que vai até a estação espacial e está agora preparando para ver se vai à Lua, depois tentar ir a Marte, é com dinheiro do Estado, com pesquisa científica desenvolvida por servidores públicos. E esses não são os servidores públicos que estão na linha de frente atendendo a população. A gente puxa para cá, a área científica, a mesma coisa. Os grandes desenvolvimentos que nós temos aqui, vacinas todas desenvolvidas no Brasil, são servidores públicos que desenvolvem. Nós conseguimos, junto com convênios com instituições de fora do Brasil, junto com servidores públicos que trabalham na área de pesquisa, desenvolvimento de vacinas durante a pandemia em tempo recorde. Butantan, instituição pública com servidores públicos. Temos no Rio de Janeiro, muita gente não conhece, o Instituto Vital Brasil, que é público também, que os cientistas são servidores públicos, desenvolvedores de medicamentos da mais alta qualidade. Sem falar na Fiocruz, o maior
programa de transplante de órgãos do mundo, o melhor de todos, que tem uma fila que ninguém fura. Você pode até dizer, fulano se inscreveu na fila para transplante depois e entrou antes, porque não é uma fila por ordem de chegada, é uma fila em que vários critérios são analisados. Dependendo do grau de complexidade, da gravidade, da urgência, da situação da pessoa que precisa do transplante, é que é definido o seu lugar na fila. Quem cuida disso? Servidores públicos. E por que pobre recebe transplante? Porque foi feito um programa desenvolvido por servidores públicos que mostra que, naquele momento, naquela hora, naquela situação, é aquela pessoa pobre que faz a cirurgia onde? No hospital público. E nós temos também muita coisa que hoje o pessoal fala que a iniciativa privada está melhor do que se tivesse com o Estado. Se existe alguma coisa desenvolvida nesse país, do ponto de vista de ciência, tecnologia e outras áreas que o setor privado domina na exploração, não foi o setor privado que desenvolveu, foi o setor público. E quem desenvolve não é o setor público, essa pessoa jurídica, é o servidor público. E aí tem algumas coisas, por exemplo, no material que foi divulgado para esse evento que a gente está fazendo aqui, tem algumas questões, eu vi 6, que afetam diretamente o servidor público. Por exemplo, o Estado é cabide de emprego. Aí nós temos que levar em consideração o seguinte: nós temos 2 grandes grupos dentro da classe dominante que têm interesses no Estado. Por exemplo, a gente lutou muito contra a PEC 32, que propunha acabar com a estabilidade no serviço público. E tem uma outra questão também colocada no material que foi divulgado, que fala que a estabilidade é um privilégio. Pois, muito bem, se acabar a estabilidade, aí é que o Estado vai virar um cabide de emprego. Porque eu vou pegar 2 exemplos que todo mundo conhece. Quando se tentou entrar com as famosas joias sauditas de forma errada, ilegal, contrabandeada, quem impediu no aeroporto de Guarulhos foram servidores públicos. Com estabilidade, sim. É um cabide de emprego ali? Não, porque nenhum deles entrou indicado por ninguém. Todos que estão ali passaram em concurso público. Querem setores da sociedade que acabe a estabilidade para virar cabide de emprego, para poder colocar pessoas da sua família, da sua amizade e, pior, que atenda aos seus interesses, muitas vezes interesses políticos, econômicos e alguns até pior, não republicanos. Então, a gente tem que ter claro isso. O Estado não é um cabide de emprego, apesar de que, em determinadas situações, principalmente em cargos de confiança, nós vemos algumas pessoas que usam realmente como cabide de emprego. Olha, que o Estado é? Não. Eu costumo dizer o seguinte, e, aliás, o outro fato, eu falei que queria falar 2, citei só um. O outro fato que eu acho que a gente tem que ter claro é que, na pandemia, quem foi que fez a denúncia e acabou indo parar na CPI do Senado, denunciando corrupção, compra de medicamentos superfaturados, foi um funcionário do Ministério da Saúde, um servidor público. Foi demitido? Não. Por quê? Porque ele não foi indicado por ninguém, ele fez concurso público, é um concursado. E aí nós temos várias situações desse tipo. Eu acho que a gente tem que ter bem claro o seguinte: nós não podemos confundir o servidor público com pessoas que querem se aproveitar do Estado. Se a PEC 32 fosse vitoriosa, nós teríamos hoje um Estado a serviço de interesses privados ou do setor empresarial. Eu costumo dizer, os 2 grandes grupos que, dentro da elite brasileira, querem que o Estado enfraqueça, não querem que acabe, porque se acabar, eles também não vão ganhar mais dinheiro. Mas os 2 setores, um
todo mundo conhece, é o setor empresarial que quer dominar a atividade do Estado para obter lucro. E o outro são os patrimonialistas. Eu costumo dizer que os patrimonialistas são os herdeiros das capitanias hereditárias. A gente vê muito isso em certos lugares, principalmente em setores no interior do país, que não chama muito a atenção, onde nós temos famílias que estão no poder regional há décadas e algumas há séculos. Por exemplo, a região de Patos, no interior da Paraíba. Tem uma família que tem poder político e influencia na política, na gestão administrativa, não só da prefeitura de Patos, mas da região toda, e, por acaso, tem um representante no Congresso Nacional que acabou de ser eleito presidente da Câmara dos Deputados. A família dele tem influência forte na política regional desde o tempo do Império, desde o século XVIII. Sempre tem algum cargo. É eleito? É. Dentro da lei? É. Mas é eleito de formas que se mantenham no poder. Quando não é um, é outro. Quando não é prefeito, é deputado estadual, é vereador. Quando não é no município, é no outro. E assim nós temos várias. A família do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, também é outra que domina regionalmente. O pai dele é o prefeito reeleito de Barra de São Miguel, uma cidade que tem uma praia maravilhosa, muito frequentada pela elite alagoana e principalmente por turistas que deixam dinheiro, além do dinheiro recebido de emendas que são articuladas pelo Congresso Nacional. E assim várias regiões são dominadas politicamente. Esses que eu chamo de representantes herdeiros das capitanias hereditárias, algumas famílias realmente são, eles têm interesse em que não haja estabilidade e que o Estado seja um cabide de emprego. Eu costumo dizer, eu falei isso num evento dos professores na época da luta contra a PEC 32, eles falaram assim, nós vamos fazer um jornal para a categoria falando da PEC 32, o quanto ela é ruim, porque a escola vai privatizar, não sei o quê. Eu falei, olha, sugestão, pega o jornal que vocês pretendem fazer, divide em dois. Uma metade para dentro da categoria, mostrando ao servidor da educação que se acabar a estabilidade e se a escola for privatizada, ele vai perder o emprego. A outra metade do jornal, você fala para as famílias dos alunos que frequentam as escolas públicas, dizendo, vocês vão perder a escola. Porque se você tirar o servidor público, se você acabar com a escola pública, quem vai explorar o ensino vai dizer o que ensina ali. E se for como é, por exemplo, nos Estados Unidos, que não existe um Ministério da Educação, o equivalente ao Ministério da Educação lá apenas distribui parte da verba pública para as escolas públicas. Existe escola pública nos Estados Unidos, principalmente de ensino fundamental e médio, que são as que recebem os filhos da classe média baixa norte-americana, porque lá não é o paraíso que todo mundo diz, que todo mundo tem dinheiro, todo mundo pode, todo mundo faz o que quer. Não. Boa parte da população norte-americana estuda em escola pública, com dinheiro financiado pelo Estado, com aulas dadas por servidores públicos. Só que são servidores públicos que não têm estabilidade, que correm o risco de ser demitido, como está fazendo o Trump agora. Mas, enfim, qual é o grande problema? Qual é a necessidade de nós termos escolas públicas com professores e professoras concursados? Por exemplo, professores de história, de filosofia e de outras cadeiras que ensinam o aluno a pensar, que contam a verdadeira história do que aconteceu no país e no mundo no período passado, seja o passado recente ou o passado mais antigo. Se você tiver uma escola particular que, na aula de história, a escola disser, nós não vamos falar disso, por exemplo, a composição da população brasileira, que é super misturada,
Raríssimas são as famílias que não têm mistura de descendentes de europeus misturado com descendência africana, com indígena, com pessoas de outras partes do mundo. Dependendo do dono da escola, você ignora a participação do indígena na formação da população brasileira, você diminui a participação do negro. Por exemplo, o Brasil, desde a época da colônia, sempre foi um grande produtor rural e de minério. Pergunto, os portugueses chegaram aqui sabendo explorar minérios, minas de ouro, prata? Chegaram aqui dominando o cultivo de cana-de-açúcar e café? Não. Quem é que ensinou os portugueses a plantar cana-de-açúcar, café e a trabalhar na mineração? Foram negros escravizados. Você conta isso dependendo da escola? Não. E numa escola pública, se o professor for contar e o governador ou o prefeito não concordar, pode demitir esse professor se ele for servidor público? Não, porque ele vai poder contar a história como realmente aconteceu. Nós, por exemplo, falamos muito da questão do Estado laico, principalmente na educação, é importantíssimo. O Estado tem que ser laico na formação intelectual, educacional, acadêmica dos seus habitantes. Quer aula em escola de determinada religião? Tudo bem. É permitido a existência de escolas de origem cristã, seja católica ou evangélica. Nós temos universidades protestantes tradicionais muito boas, católicas muito boas, mas o Estado é obrigado a manter as suas instituições laicas, até podendo nas aulas falar de religião, mas sem trabalhar a doutrina religiosa de religião nenhuma. Senão, daqui a pouco nós teríamos estados, como nós vemos em alguns países, principalmente do Oriente Médio, África e alguma coisa na Ásia, que o Estado é teocrático, ou seja, a religião é quem define como o Estado vai funcionar. Para você manter um Estado laico, você tem que ter servidor público. E aí nós temos em todas as áreas. Uma coisa que a gente se preocupa muito, e é um dos pontos que está no material também, que o Estado é ineficiente. Hoje, mais uma vez, eu tive uma prova da ineficiência da privatização, e o pessoal de São Paulo, mais do que eu. Eu moro num bairro de classe média alta em Brasília, na região central, no plano piloto, e é uma das regiões que mais tem faltado energia elétrica. Aí o pessoal fala, por causa da chuva. Não, hoje não, choveu em Brasília e faltou luz do mesmo jeito. Foi privatizado? Foi. Não é a Enel, mas é outra empresa que é deficiente, que não tem a quantidade de funcionários, não tem a quantidade de equipamentos, não tem a expertise que tinha a empresa estatal, mas tem dado lucro para as pessoas que dominam as empresas mães dessas empresas aqui. Eu comentava com o Marcos mais cedo, antes da gente começar aqui, que o lucro da Enel em São Paulo, no Rio de Janeiro, que muita gente não sabe, ela explora no Rio de Janeiro também para ficar nas duas principais capitais do ponto de vista econômico. O lucro da Enel nessas duas cidades não é investido nas duas cidades. É envelopado, eu costumo brincar, enviado para a Itália, onde ficam os donos da empresa, que também explora esse serviço em outros lugares. Outra coisa que eu acho importante na ineficiência do Estado, que muita gente fala, é que tanto em energia elétrica como água, saneamento básico, transporte, se não tiver a presença do Estado, a população mais carente não tem acesso. Por exemplo, nas cidades onde o saneamento básico foi privatizado, carece de atendimento na periferia, nos bairros mais pobres. E a coisa deu tão errado que, para não dizer que a gente fala só daqui, numa das maiores cidades do Texas, lá o saneamento básico não é controlado pelo Estado, é pelo município,
As maiores cidades que privatizaram no Texas, nos Estados Unidos, reestatizaram o saneamento básico. Paris privatizou, reestatizou, porque na mão da iniciativa privada buscavam lucros, não buscavam atender a necessidade da população. A coisa começou a voltar ao normal quando reestatizou, o serviço foi prestado por pessoas contratadas pelo Estado, que tem a obrigação de atender a população dentro de um planejamento. Não é como é numa empresa privada que vai buscar atender quem tem melhores condições para pagar. A gente vê muito em algumas grandes cidades, o pessoal fala, privatizou o serviço de transporte público, ônibus, trem, metrô, em algumas transportes de barco também, como é o caso do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e outros. Não necessariamente privatizado, que muita gente não sabe que é uma concessão pública, que é iniciativa privada, atua majoritariamente, mas é controlada pela gestão pública, que também tem problemas de ordem política nessa relação. Mas o que eu quero colocar do transporte público é que, muitas vezes, ou o Estado banca para que essas empresas atendam em horários e regiões onde a população é mais carente economicamente, não tem condição de pagar, ou não tem transporte público. Aqui em Brasília, tinha transporte 100% público, o transporte de ônibus foi privatizado, mas algumas linhas que não dão lucro continuam numa empresa estatal. Porque, se não tiver empresa estatal, as empresas privadas vão dizer, eu não vou botar ônibus ali, e se botar, não vou botar na quantidade que vocês gostariam, porque não me dá lucro. Ou então eu vou cobrar passagem mais cara em umas linhas para poder botar ônibus em outras. Enquanto que, na mão do Estado, a coisa funciona com um pouco mais de distribuição. Então, uma coisa que a gente tem que colocar. Outra coisa que está no material foi distribuído, que o Estado atrapalha a economia. Se não fosse o Estado, a economia não funcionava. Porque boa parte do que é desenvolvido, o pessoal fala em desenvolvimento de grandes empresas, grandes pesquisas. Tá. Onde é que começa o desenvolvimento científico, principalmente industrial? O campo, o agronegócio exportador, se não for o Estado, se não forem os servidores públicos que trabalham nas pesquisas, o Brasil não era a potência que é, nem na área científica voltada para a indústria, nem voltada para o campo. As maiores pesquisas da área agropecuária são feitas nas universidades públicas, no sul do Brasil, na região centro-oeste e alguma coisa até na região norte. Desenvolvimento de sementes, de equipamentos agrícolas, tudo, pegando indústria e agronegócio juntos. Se você tirar o Estado, se você tirar o servidor público que trabalhou na pesquisa, no desenvolvimento dos melhores alimentos, dos que duram mais, dos que produzem mais, é tudo servidor público. E aí, pegando outro item, a máquina está inchada. Inchada por quê? Baseado em quê? Os que dizem que a máquina está inchada, primeiro, são aqueles que dizem que os países que são modelo para eles são os da América do Norte, os da Europa e os principais na Ásia, como Coreia, Japão, China e tudo mais. Só que tem um detalhe, se a gente for pegar os países da OCDE, todos, o Brasil está entre os que têm menos servidor público. O pessoal fala, o Brasil tem 1,5 milhão de servidores públicos, aproximadamente, somando federais, estaduais e municipais. Não é assim que faz a conta. Tem que fazer a conta dividindo servidor por população. A população dos Estados Unidos é maior que a brasileira. E a quantidade de pessoas que trabalham no serviço público? Bom, antes do Trump começar a demitir, tinha mais servidor público nos Estados Unidos do que aqui. Proporcionalmente à população, o Brasil tem menos servidores públicos que Suécia, Dinamarca, Finlândia, Irlanda, França, Inglaterra, Espanha, Itália. Menos que o Canadá. Os chamados países desenvolvidos, todos, têm mais servidores públicos do que o Brasil.
Alguns países da América Latina, em algumas áreas, também tem mais servidores públicos que o Brasil, se a gente fizer a proporção em relação à população que precisa do Estado, precisa do serviço público. O que nós temos que tomar cuidado é como está sendo usado o Estado. Eu falei da PEC 32, mas tem uma coisa mais próxima que também nos preocupa, que é a decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que considerou a emenda constitucional 19 como constitucional, rejeitando uma ação de inconstitucionalidade que foi ingressada há 25 anos pelos partidos, na época de oposição, PT, PCdoB, PDT e PT, PCdoB, PSB e PDT, os quatro, que diziam que havia um erro na votação e que um determinado artigo da emenda 19 estava aprovado. Errado, mas mantido lá. E se aquilo ali fosse considerado como constitucional, nós teríamos problema. Pois muito bem. Depois de mais de 20 anos, o Supremo decide a favor da emenda constitucional na parte que nós temos prova, porque quem acompanhou a votação lá no momento sabe que não foi exatamente aquilo que foi aprovado, foi manipulado na redação do texto final. Nós temos hoje, ainda não foi publicado o acórdão do resultado da votação do Supremo, mas nós temos hoje a decisão de que o regime jurídico dos servidores deixa de ser único. Significa que o Estado, nas suas três esferas, em todas as instâncias, pode contratar por um novo regime jurídico único, sem estabilidade, sem plano de carreira, sem tabela salarial definida, sem direitos, sem vantagens, e vantagens não significa mordomia, fazendo do Estado uma coisa semi-privatizada, porque ninguém quer o fim do Estado. Todos querem o Estado para dele terem alguma coisa. O povo precisa do atendimento mais global, mas uns querem o Estado para dali tirar suas vantagens, suas benesses e seus interesses atendidos. Mas o que acontece? Se aquilo ali avança, e nós fizemos um seminário na Câmara dos Deputados há poucos dias, inclusive está disponível na página da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, o evento, nós mostramos o que pode acontecer. Se aquilo ali for do jeito que é, aquilo que está na PEC 32 e que nós conseguimos impedir pode ser feito sem precisar da PEC 32 aprovada. E aí aquela história, a máquina está inchada. Tá bom, então você faz o seguinte, começa a demitir servidor público, porque não terá mais estabilidade. O que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu num período em que não houve necessariamente o fim da estabilidade, mas houve uma redução drástica na realização de concursos, na realização de contratações de equipamentos, de investimento em unidades públicas, e nós tínhamos, e aí eu pego uma coisa que eu acompanhei bem de perto, eu morava no Rio de Janeiro, já era servidor público na época, dirigente sindical. Naquela época, na década de 80, final dos anos 80, as corridas de Fórmula 1 no Brasil eram feitas no Rio de Janeiro. Qualquer acidente no autódromo, o hospital que estava de plantão para atender, e atendeu mais de uma vez pilotos de Fórmula 1 acidentados, queimados, era um hospital referência no Rio de Janeiro, em queimados, mas também em cardiologia e outras especialidades. Pararam de investir naquele hospital em outro. O que aconteceu? Nasceram no entorno do hospital dezenas de clínicas privadas que atendiam justamente nas especialidades em que o hospital era referência. E, por coincidência, na mesma época, os equipamentos do hospital não receberam investimentos, porque os gestores do governo de plantão não queriam. Então, quando você vê o Estado não funcionando, pensa um pouquinho quem é que administra aquela unidade do Estado, quem é o governo de plantão,
seja no município, no Estado ou na União. Porque uma coisa é certa, muitas vezes a gente vê alguma coisa errada na administração pública, se esquece que a administração pública não é um robô que funciona sozinho. Ele tem alguém por trás, ele tem alguém que administra, alguém que dirige, e esse alguém é submetido a decisões de um governo estadual, de um governo municipal ou de um governo federal. Quais são as decisões desse governo? Por exemplo, nós passamos, durante um presidente da República, o governo Fernando Henrique Cardoso, 8 anos sem realização de concursos para reposição de servidores que se aposentavam ou que faleciam ou que saíam do serviço público. Havia um concurso pontual aqui ou ali, e geralmente em áreas que interessavam ao governo e não à sociedade. As universidades não realizaram grandes concursos. A área da saúde não realizou grandes concursos, mas teve algum investimento na Polícia Federal, na área da Receita, do Banco Central e em outras áreas de interesse do governo de plantão. Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado. E um outro ponto, para terminar os pontos que estão no material que foi distribuído, que fala da privatização, ali está colocado as telecomunicações são um exemplo. Não, as telecomunicações não são um exemplo. Até porque a população tem serviços de telecomunicações porque interessa a todo mundo, inclusive aos grandes grupos empresariais, que as telecomunicações funcionem, porque a partir daí os seus lucros aumentam. Não pensemos que é do telefone celular que está na mão do povo que vem o dinheiro dessas pessoas. É das grandes redes de comunicações de dados, não de telefonia. Mas aquilo ali não é o exemplo. Podemos pegar saneamento básico, energia elétrica e outros que mostram que o fato de ser privado não significa que é melhor. Então, nós temos que ter bem claro o seguinte: o Estado é necessário. E o Estado só existe e só atende à necessidade se tiver servidor público. E servidor público é aquela pessoa que sabe o que é trabalhar no serviço público, fez concurso para isso, passou e tem as garantias de que vai exercer sua função sem ser obrigado a cumprir ordens que não sejam legais, que não sejam de acordo com as suas atribuições. O servidor público é aquele que pode dizer para a chefia: não faço porque o que você está me pedindo é ilegal. Quando não tem servidor público, eu vou pegar 2 casos que eu já vi em mais de um município. A fila do atendimento em unidades de saúde públicas por servidores públicos é mantida. Tira o servidor público que controla essa fila, bota uma pessoa indicada por uma pessoa de poder político, que não necessariamente é um político de carreira, um deputado, um vereador, pode ser um empresário, porque, afinal de contas, também tem poder político. Será que essa fila vai ser respeitada? Vamos pegar outra, a educação. Tem vaga para todo mundo? A inscrição é por ordem de chegada nas escolas, nas creches? Ou será que alguém vai pular e vai conseguir uma vaga lá na frente, na fila, na hora de ter uma vaga, indicado por um político? Os cargos lá dentro serão de políticos para atender a políticos nos interesses para que ele se mantenha com poder político e não a necessidade da população. Quem está investigando o mau uso do dinheiro das emendas parlamentares do Congresso Nacional, quem está denunciando falcatruas, quem está denunciando roubo de dinheiro público, são servidores públicos concursados na Polícia Federal, no Tribunal de Contas da União, na Controladoria Geral da União. Se um desses investigadores não fosse servidor público, não fosse estável, não tivesse formação adequada, com certeza não estaria ali fazendo trabalho. O IBAMA não existiria, a FUNAI não existiria, outros órgãos que são necessários ao bem-estar da população não existiriam ou seriam manipulados no interesse dos poderosos. Sejam poderosos do ponto político, do ponto empresarial, econômico, financeiro, como a gente vê
em grande parte do Brasil, forçando a barra. Então, para a gente conversar sobre a importância do Estado, nós temos que dizer o seguinte: o povo só está vivo porque o Estado existe, porque a iniciativa privada não atende à necessidade do povo, atende à necessidade dos seus patrões, dos seus donos, que trabalham para ter lucro, não para ver a população bem atendida. Então, se a população ainda tem alguma coisa de saúde, educação, moradia e outros direitos, é graças ao servidor público, é graças à existência do Estado. Precisa melhorar? Precisa. Precisa que a população tenha noção da importância do Estado e eleja para as câmaras de vereadores, Assembleias Legislativas, Congresso Nacional, para prefeito, para governador, para presidente, pessoas que deem importância ao Estado, que é através dele que a população vai ter seus direitos atendidos. Sem ele, não adianta. Então, eu costumo dizer, não pensa no Estado como uma coisa acéfala, ela tem quem administre e quem cuide. O problema é que, muitas vezes, por ser eleito, nós elegemos quem não tem essa preocupação com a população. Eu acho que é importante a gente manter esse debate permanente. Eu falo isso depois de mais de 40 anos de serviço público, e hoje eu tenho trabalhado com assessoria a entidades sindicais de servidores públicos, e a gente vê a importância. Por exemplo, eu tenho trabalhado agora junto com servidores das agências reguladoras. Participei de um evento recente com o pessoal do meio ambiente. Se eles não tivessem o mínimo de condições de trabalho, de direitos, de estabilidade, não tinha um servidor do IBAMA trabalhando, tentando lutar pela manutenção do que ainda temos de natureza, de água, de alimento, porque seriam colocados para fora por pessoas que trabalham com grilagem de terra, exploração ilegal de minérios e outros bens naturais. Então, é importante a gente ter bem claro isso o tempo todo, permanentemente discutindo, para que a gente possa deixar cada vez mais claro, não está ainda claro como deveria para a população, a importância do Estado e do servidor público. Eu paro por aqui para a gente poder conversar um pouco, eu já falei muito. Obrigado, Marco. Parabéns, professor, muito obrigado. O senhor foi bem claro, né? O que existe é uma disputa pelo Estado, não essa falácia de acabar com o Estado é uma mentira, na verdade, é a apropriação do Estado para o que é produzido pela sociedade se apropriar de alguns, e desfizemos aí, desmitificamos uma série de questões, né? Que a estabilidade é para favorecer o servidor, não é, para que ele tenha garantia para exercer a função, né? Que o funcionário não trabalha, trabalha, a necessidade das pesquisas, né? Foi por conta disso que o país, é por conta dos trabalhadores do serviço público, que o país se desenvolve, né? Máquina inchada, não é verdade, né? Nós somos um país em comparação com outros países bem relativamente bem com bem menos servidores públicos e assim vai. Então, parabéns, professor. Então, eu passo para a Carmen, né, Carmen, para fazer um comentário e uma questão para o professor. Fica à vontade, Carmen. Não, realmente é uma bela explanação, muito didática do professor Nepomuceno. E eu quero começar, assim, pela questão da importância do Estado, né? Da importância de um Estado forte, da importância de um Estado social, né? Como foi concebido o ideal, né? Como foi concebido o nosso Estado brasileiro na nossa Constituição de 88, mas o que a gente não vê aplicado. Isso não é culpa dos servidores, a gente vai falar isso mais adiante, né? Então, assim, um exemplo, né, professor, de que o Estado precisa ser grande, precisa ser social, precisa ser forte, foi na pandemia, né, em que o SUS atuou de forma muito eficiente, né, e são servidores públicos que estavam à frente dos trabalhos médicos, enfermeiros, né, o pessoal da área da saúde, o pessoal da área da segurança, e os demais servidores públicos, como eu posso testemunhar aqui pelo nosso exemplo aqui no Ministério Público do Rio Grande do Sul, que estiveram
à frente aí da prestação de serviços à sociedade na pandemia, né? Então, o SUS é o grande exemplo, né, de que precisamos de um Estado forte, porque se não fosse o SUS, quem atenderia, né, pobres e todos que precisaram dos atendimentos de saúde naquele momento, né? Fossem pobres ou não, né? O SUS atende independentemente da condição da pessoa, né? Chegar num hospital público, não vai perguntar se tu tem plano de saúde ou não, vai te socorrer, né? Então, esse para mim é o grande exemplo de que precisamos sim de um Estado forte e nós, servidores públicos, vivemos um momento em que nós estamos fazendo essa resistência contra esse movimento que deseja o Estado mínimo, por trás disso, na verdade, ao desejo de se apropriar dos recursos do Estado, né? Tirar os recursos daqueles para quem o Estado deve atuar, deve trabalhar, tomar para si. O grande exemplo, olha, naquela crise financeira dos Estados Unidos, em que os bancos quebraram, quem foi que socorreu, né, professor? Né? Então, assim, um outro aspecto que a gente precisa que os colegas servidores entendam, porque esse curso é voltado para os servidores, para poderem rebater essas críticas que desejam fazer uma imagem, se aproveitar de situações de crise e passar uma imagem deturpada do Estado e de quais as finalidades do Estado, né? É, é informar o seguinte, que o Estado ele visa o bem comum. O Estado, o que que é? O Estado ele é formado por três elementos, né? O mais importante somos nós, o povo, né? É um povo, um território e um governo com o poder que emana do povo, né? Então, assim, o Estado não pode ser comparado a uma empresa privada, como muitos têm aí uma concepção errada, né? Estão passando uma concepção errada disso. Então, o Estado, ele veio, né, para fazer a organização social e atender os interesses do bem comum, né? Então, o Estado não foi feito para dar lucro. O Estado tem que produzir, tem que atender os interesses da população, né? Da sua população, da qual emanou o poder governamental, né? Então, esse é o primeiro aspecto que nós temos que deixar bem claro para a sociedade, deixar bem claro para os nossos colegas, né? Nós cidadãos, nós somos destinatários dos serviços públicos, não somos clientes do Estado, né? Então, pelo SUS, pela atuação, como o senhor bem citou o exemplo dos colegas aí da Receita Federal que interceptaram, né, aí o ingresso das joias que entraram de forma ilegal no país, a ação dos colegas aí que trabalham com as fiscalizações ambientais, né, que muitas vezes as grandes empresas tentam como dizem aí, né? "Oh, a gente quer desenvolver, mas esse pessoal lá da área ambiental atrapalha tudo." Não, a gente precisa proteger a natureza, precisa ter um desenvolvimento sustentável, precisa incentivar que se tenha um desenvolvimento sustentável, para que no futuro essas catástrofes, como foi o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, não sejam tão piores que dizimem, né, a população em sua maioria, né? Então, eu deixo, na verdade, esse complemento, essa observação aí para o professor, mas mais adiante, Marcos, se eu puder, eu gostaria de voltar à questão do servidor público, da estabilidade do servidor público, que é bem importante que os colegas se apropriem desse tema e tenham mais profundidade para poder rebater as críticas, né? Que estão nos taxando aí na verdade, vilões, né, do serviço público, que não é verdade. Se dá um destaque para a questão da estabilidade, né, Carmen? O É. professor quer comentar ou prefere esperar o outro debatedor? Não, só fazer um pequeno comentário sobre essa questão da estabilidade que a Carmen coloca, até colocar um exemplo que eu vivi
Eu entrei no serviço público durante a ditadura militar, num dos primeiros concursos públicos realizados numa época em que não era exigido concurso público para servidor. Eu fiz concurso público, entrei, isso na década de 80. Quando eu cheguei, tinha bastante gente que era parente de prefeito, amigo de deputado, indicado por um político, por um empresário que era amigo do governador, do deputado federal, e que só se reuniam para marcar o que iam fazer no fim de semana, onde eles iam almoçar, e a população lá fora precisando de atendimento não tinha. E quem trabalhava para atender aquela população era a turma que fez concurso porque estudou para estar ali, porque queria estar ali. Não é que alguém chegou e falou assim, tem uma vaguinha para você no órgão tal, na estatal tal. Não é isso. A importância. E nós lutamos muito na Constituinte para colocar na Constituição a estabilidade do servidor público. E não foi para ter privilégio. Foi para poder exercer o papel de representante do Estado sem sermos perseguidos por isso. Então, eu queria só deixar esse registro aqui, depois até Carmen pode desenvolver mais, porque eu tenho certeza que tem muito a falar sobre isso. Wagner, então fica contigo aí o comentário, o debate e questões. À vontade, o microfone é teu. Olá, boa noite. Desculpa, eu tive que sair Boa noite. rapidamente. É, Gostei muito da explicação do professor Vladimir. Estava tentando lembrar de onde eu o conheço. Primeiro, boa noite, obrigado pelo convite. A professora Carmen, que é a presidente da nossa federação, está num outro compromisso que a gente tão atribulado de coisa, a gente acaba marcando dois compromissos no mesmo dia e quando vai ver já conflitou a agenda e peço muita desculpa aí, em nome da professora Carmen. É, esses são temas que vocês estão tratando que a gente vem fazendo discussões já há algum tempo, na verdade, há bastante tempo. E uma das coisas que a gente, disso tudo que a gente está falando, é uma busca de construção de uma narrativa que desmistifica toda essa carga, né, que colocaram em cima das nossas costas. E eu faço há muito tempo, desde 2013, eu tenho 43 anos, entrei no serviço público com 23, tenho 20 anos de serviço público estadual, sou advogado, sou analista da área meio sistêmica do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, uma carreira responsável por fazer as peças orçamentárias, LOA, LDO, PPA, uma carreira responsável por 99% da folha de pagamento dos servidores do Poder Executivo, uma carreira responsável por todo um processo de transformação digital pelo qual o nosso estado de Mato Grosso passa, e é um dos aspectos que eu quero fazer também um breve relato, porque a gente está falando aí de bilhões licitados em produtos e serviços tecnológicos, né? E, inclusive contratando muito mão de obra de tecnologia da informação, de terceirizando setores de gestão estratégica de informações, de dados sensíveis do poder público, e esse também é um perigo e um problema a médio e longo prazo, que são pessoas que vão deter as informações, vide Estados Unidos, né? O que o Elon Musk está fazendo, buscando informações, né, de tudo e qualquer área do poder público americano, inclusive do Tesouro, né? Teve uma matéria recente falando que ele estava extraindo, inclusive um servidor foi demitido, indicado por ele foi demitido, estava fazendo uma extração, né, gigantesca de dados da Receita Federal, que são dados sensíveis e que podem ser utilizados de N formas que nem nós imaginamos todas as formas que eles podem ser utilizados. A questão da construção de narrativa, estava dizendo que estava fazendo uma crítica, desde 2013, eu lá com meus 30 e poucos anos de idade, eu tenho 20 anos de Estado e 20 anos de filiação no meu sindicato. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me filiar ao meu sindicato e nunca deixei de ser filiado, e hoje sou presidente desse sindicato.
né? E a primeira medida que nós fizemos lá foi construir um espaço, um estúdio profissional para gravar, para trabalhar. A gente investia, né, nada praticamente, e hoje eu invisto 10% da minha receita praticamente em comunicação. Então, hoje a gente tem uma comunicação, eu diria, assim, sem medo de errar, profissional. E essa é uma crítica que eu faço desde que eu acompanhei aquelas grandes manifestações em 2013. Aquilo, eu escrevi alguns artigos, naquela época até, menino ainda tentando entender todo o processo, já era militante da CSB, e eu reclamava para a CSB, cadê a nossa comunicação? Nós somos uma central em pleno crescimento, nós temos, na época, sei lá, 300 sindicatos, 400 sindicatos, hoje nós somos mais de 1.000. Então, esses sindicatos representam tantos mil nas suas respectivas bases. Cadê a nossa comunicação? A comunicação central, que discuta, que ramifique, que faça isso de forma nacional para que a gente, né, a gente dissemine nos estados, para que a gente dialogue com as nossas bases, sejam servidores públicos, trabalhadores públicos ou privados. Então, a nossa dificuldade hoje de reconstruir uma imagem passa muito pela nossa falha na comunicação do movimento sindical. O movimento sindical não acompanhou a evolução das redes sociais. Demorou muito para ter o estalo de que as redes sociais estavam definindo eleições e estavam formando novas ideias, principalmente nas pessoas menos instruídas, menos capacitadas, né, com menos formação que a nossa. Então, eu sempre, mas fulano é isso, eu sempre digo para as pessoas, não, fulano e ciclano, gente da nossa carreira, não tem a obrigação de saber o que eu sei. Eu estudei, eu me dediquei, eu direcionei o meu foco para isso. Esse trabalhador, não. Esse trabalhador tem outras prioridades, outros focos e outras áreas de conhecimento, ou, né, ou pouco conhecimento, que seja. Então, nós temos que fazer essa formação. E essa formação ela é muito dificultada quando a gente perde o contato com a base, principalmente esse contato de facilitar a comunicação das redes sociais. E aí entra um segundo problema do movimento sindical nisso, que é o uso das redes sociais de forma errada. Porque aí a gente usa as redes sociais e espera que as pessoas participem das nossas atividades, dos nossos atos, das nossas mobilizações, e aí a gente esquece de voltar na base também, para fazer a militância. Então, é um meio termo que a gente precisa entender. A gente precisa ter aquela militância da base, utilizar a rede social como um complemento, mas o olho no olho, né, o tete a tete, ali falar no setor, o conversar, ainda é a melhor forma de mobilizar para qualquer atividade que a gente vai fazer, seja um churrasco no sindicato, seja uma assembleia geral, prioridades hoje para o serviço público. Qualquer outra gente tipo atacar todas as... Eu, quando ingressei, só fazer um relato, discutir impeachment aqui, querer discutir golpe, fez agora em março. É importante, agora, acho que é importante, fundamental. Exatamente, hoje fazem 2 anos que nós estamos à frente do sindicato. E tal, acho. E a primeira atividade isso nossa mais afasta tentando trazer de volta classes de trabalhadores do que aproxima do que a gente quer se fazer ser ouvido. Então a gente precisa ter muito com o servidor. Colocar isso. Então nós íamos para todas as secretarias, o regime jurídico único que o professor falou, para mim, é a pauta da minha geração. Por semana, nós precisamos reestabelecer uma mega mesa adicional que redefine o regime jurídico único para conversar enquanto a gente comia. Não é aquele negócio, eu falo e depois do meu estado, vamos tomando café e conversando. De qualquer outro estado. Isso deu muito certo, porque ali num bate-papo, é uma pauta da minha salgado, entre um bolo, que é a nossa principal tarefa. As pessoas estavam se abrindo, falando e se aproximando. É entender que o fim do regime jurídico único, a médio e longo prazo, uma relação com o servidor, para que o servidor e o trabalhador compartilhem das nossas ideias, porque eu vejo aqui um processo de terceirização. Aí a gente está falando, comparar com outros países, faço muito sobre essa construção de narrativa, mais na prática, Islândia, com os países do leste europeu, que são países muito desenvolvidos. Tem duas coisas. Hoje, eu, inclusive, coloquei no grupo do Basta, que é um grupo Estados Unidos, em termos de servidorismo, por conta da discussão da reforma administrativa, costuma utilizar esses dados que o professor falou como narrativa de que nós não temos tantos servidores. E aí nós temos alguns aspectos lá do João Domingos. Se fala que temos muitos servidores, João Domingos colocou uma postagem toda lá hora aumenta a terceirização. Eu falei, gente, eu acho que eu estava colocando aqui, máquina inchada, a população cresceu, a receita cresceu, a demanda de políticas públicas cresceu e só o servidor diminuiu.
Eu tenho 10 anos que eu não tenho um concurso para a minha categoria, mas toda semana sai terceirização para contador. A minha carreira, assim, 90% dela é feita de advogados, contadores, economistas, administradores, profissionais de TI, os profissionais de nível superior. Tem um terço deles que são profissionais de nível médio, onde 95% dos que ingressaram como nível médio hoje já tem nível superior e tem mestrado, tem doutorado, 95% desses servidores que ingressaram como nível médio. E atuam como nível superior dentro da administração, inclusive recebendo como nível médio. É um outro problema que a gente enfrenta enquanto categoria. Mas todas as semanas, essa semana agora entrei com mandado de segurança contra um processo processo seletivo simplificado de terceirização de TI. E o cara entrando para fazer gestão de projetos específicos, né, de projetos estratégicos. Mas eu conversando com o secretário, ele, não, mas são gestões pontuais, mas são gestões de projetos que seriam função de Estado, funções de carreiras que vão deter informações que não podem sair por aí para a mão de grandes empresários, né? Informações sobre licitação, informações sobre áreas muito sensíveis da administração. Então, nós ingressamos com mandado de segurança, sabemos que ele não vai, muito provavelmente, dar em nada, mas é uma marcação política, porque a gente está preparando uma documentação muito mais robusta para discutir em ação civil pública esse processo de terceirização. Então, quando a gente fala excesso, a gente precisa também, e aí eu não sei os estados, qual é a realidade, mas o nosso aqui, a minha carreira está começando a fazer levantamentos. Eu, inclusive, financiei uma consultoria de um economista na nossa carreira para fazer um levantamento para consumo interno, e estou tentando convencer as demais entidades para a gente ampliar esse trabalho, que é desde que, de antes da pandemia, desde 2018, 2019, quando entrou esse governo atual, que é o Mauro Mendes, um mega empresário, empresário da mineração, empresário que destrói o meio ambiente, esse cara terceiriza o Estado e eles vão vorazmente em cima de áreas da administração. E aí o professor estava falando uma situação, eu anotei aqui, Estado não é para gerar lucro. Discordo, porque, de fato, o Estado não é para gerar lucro, o Estado é para gerar políticas públicas, mas esses caras, quando entram, eles vêm visando lucro. E aí eles, quando são mega empresários, empresário grande não rouba, mas eles sabem exatamente os setores da administração que eles querem dominar. Então, eles dominaram a SEMA, para liberar as licenças para pequenas centrais hidrelétricas, para liberar licenças para mineração. Eles dominaram o Intermate, são setores, por exemplo, que não fizeram concurso. Hoje você vai para a SEMA, tem 30% de servidor de carreira, em detrimento de 70% de contratados terceirizados, processos seletivos simplificados, estágio de nível superior. Aqui no meu estado se aplica hoje uma reforma administrativa camuflada. Um minuto? Perdão, é tanta coisa. Só vou para um último ponto, me dá mais que um minuto, só para encerrar nesse ponto, que eu acho que ele constrói uma narrativa muito interessante, e eu acho que todos os estados são muito parecidos em dados, em números, de dois aspectos aqui: dívida pública e renúncia fiscal. Porque sempre que se fala de servidor, se fala de gasto. Estava acabando de ver aqui, o Estado vai pagar sexta-feira uma folha de 700 milhões. Nós temos uma renúncia no Estado de Mato Grosso de 15 bilhões de reais. Uma receita de 32 e uma renúncia fiscal de 15 bilhões de reais. E hoje não há mais sigilo tributário sobre as renúncias fiscais. Vide o que o Haddad fez, mas antes do Haddad, em 2022, se alterou o Código Tributário e tirou o sigilo tributário sobre a renúncia fiscal. E agora o meu estado aqui publicou a lista das empresas e o valor da renúncia fiscal por CNPJ. Tinha um grande amigo que estava fazendo um trabalho, inclusive ia escrever um livro para fazer uma correlação da renúncia fiscal com os doadores de campanha, mas ele faleceu num erro médico aqui há um mês atrás, uma coisa abissal, absurda, nossa, inacreditável, inclusive inaceitável. Enfim, a gente ia, inclusive, financiar o lançamento desse livro dele, mas uma perda, um contador, advogado, contador eleitoral, um cara sensacional. Então, essa discussão da renúncia fiscal, se a gente puxar ela por estados e fazer o dissecamento dela, olhar quem são os grandes empresários, e principalmente se a gente conseguir fazer o link com os doadores de campanha, a gente vai encontrar muitas coincidências, mas muitas coincidências. Só para encerrar, uma outra narrativa que nós podemos construir
para defender o serviço público e mostrar que com a gente, inclusive, a arrecadação melhora, é a dívida ativa dos estados. A dívida ativa, no meu estado, prescreve a centenas de milhões. 90% da dívida ativa. A dívida ativa do meu estado, só para encerrar, cresceu de 2017 a 2022, se não me engano, um estudo que tinha do TCE, depois eu posso até procurá-lo se tiver interesse, aumentou 470% a dívida ativa. A dívida ativa nossa saiu de 47 para 90 bilhões de reais, ou seja, 3 receitas de um ano inteiro do estado de Mato Grosso. E prescrevendo a centenas de milhões, dívidas de 10, de 20, de 30 milhões com o fisco estadual. E aí, se você fizer certas correlações também, a gente certamente vai encontrar muitas coincidências com doadores de campanha. Então, a construção da narrativa ela é fundamental para esse momento em que a gente vive de defesa e de luta, né? Porque tem um alvo nas costas do servidorismo público. Então, eu gosto desse debate e eu faço críticas a nós mesmos. Eu não faço nem o meia-culpa, porque eu não tenho culpa, mas eu faço aquele brincadeira, a gente tem sempre uma pitadinha de culpa, mas eu faço sim essa crítica ao movimento, nessa falha na comunicação, nessa dificuldade de entender a cabeça do trabalhador atual, e é muito importante que a gente faça uma reflexão mais profunda sobre isso. Então, agradeço a oportunidade, espero não ter estendido muito. É do meu Obrigado, Wagner. feitio falar demais. Você fala da comunicação. Tem um filósofo, Max Weber não, é Max Fischer. Ele diz o seguinte: não basta a gente divulgar a consciência de classe, mas a gente tem que trabalhar com o desejo do trabalhador também, das massas. Professor Vladimir, à vontade. Não, eu acho que o Wagner toca em duas coisas que são importantes para nós, servidores, principalmente para quem atua no movimento sindical. Essa questão da comunicação, eu acho que o movimento sindical precisa estar permanentemente atualizando. A gente trabalha muito com boas ferramentas, mas não trabalha da melhor forma possível. Isso vale para todo mundo. Eu brinco dizendo o seguinte: antigamente a gente ia para a porta dos locais de trabalho distribuir material impresso. E quando eu era do movimento sindical, eu tive uma aula com um professor na época da hemeroteca da USP sobre comunicação sindical, e ele dizia o seguinte: você vai fazer um cartaz? Não faça o cartaz igual ao do sindicato. Faça como, por exemplo, um outdoor que está na beira da estrada, onde quem estudou para fazer aquele outdoor sabe que a pessoa tem que conseguir pegar a imagem, a mensagem, o conteúdo em 5 segundos, que é o tempo que um ônibus gasta para passar na frente de um outdoor. E o que a gente faz? Enche um outdoor de palavras, de informações. A gente quer botar o endereço do sindicato, o telefone do sindicato, quem fez, quem não fez, por que fez. A gente quer contar a história que vai ser contada na reunião, no ato público, num cartaz. Isso é uma coisa. Outra coisa, a gente deixou, muitas vezes, de distribuir o material impresso, o jornal do sindicato, que é uma sopa de letras. Eu vejo hoje, em 2025, nada muito diferente do que eu via em 1985. Eu estou falando de 40 anos. Não é diferente. A gente pega, tem vários sindicatos que têm lá sua página na internet, no Instagram, no Facebook, tudo mais. Você entra lá, está o jornal, aquele mesmo jornal que era distribuído em papel, cheio de texto, pesado, difícil de ler, tampado na tela do computador. Nós temos que melhorar a nossa comunicação, isso é verdade. E uma coisa que me preocupa, a gente tem que manter o contato presente, físico, com as pessoas da categoria e com os usuários. Eu me lembro que, na época, na segunda metade dos anos 80, a gente estava preparando o movimento sindical de servidores, porque a gente não tinha direito de ter sindicato. A gente pegava carona em sindicatos de profissão, que esses existiam.
Como no setor público sempre teve médico, professor, psicólogo e outros, a gente pegava carona nas atividades dos sindicatos, dos médicos, dos professores, dos psicólogos, odontólogos e outros, dos economistas, para poder fazer as nossas atividades. E eu me lembro que uma vez, uma greve da saúde, a gente discutia o seguinte, e é uma discussão que hoje está carente, está faltando. Greve no serviço público é muitas vezes necessário, mas um órgão público não é uma fábrica de parafuso. A fábrica de parafuso, eu paro numa greve, eu dou prejuízo ao patrão. O órgão público, dependendo de qual for, se eu parar, o prejuízo é para a população. E o que nós fazíamos naquela época, em greves da saúde, era botar a saúde na calçada, do lado de fora do hospital. Nós fizemos greve na Previdência Social naquela época, em que a gente liberava o atendimento, atendia todo mundo, tirava dúvidas de Previdência Social na calçada. O pessoal da educação dava aula em praça pública. Aula de quê? De história, principalmente, para poder mostrar para a população a importância de quem estava em greve, do professor, do médico, do servidor da Previdência, e assim a gente fazia. Não é feito isso para o órgão, para a universidade. Tá bom, parou a universidade, você parou a pesquisa. Ou fazer como, em alguns casos, é feito para aquilo que chama a atenção da população, mas não para o coração da instituição. Para a universidade, mantém a pesquisa. Suspende a aula, depois repõe, mas mantém a pesquisa funcionando. Unidade de saúde, não para emergência. Cirurgias eletivas, alguma coisa pode ser remanejada, mas é muito mais importante você parar certas áreas mais burocráticas, administrativas, e chamar a população para conversar. A questão de que o Wagner comentou que o Estado não tem que dar lucro, o serviço público não tem que dar lucro, mas quem pega, pega para ter lucro. Eu vou pegar um exemplo. Eu participei de um evento promovido pela Câmara Municipal de Santos, durante a pandemia. Foi virtual, mas foi muito importante, porque ali, por exemplo, a informação que chegou para nós durante o evento é de que a Prefeitura de Santos tinha entregue, através de convênios com organizações sociais, que não deixa de ser privatização, todo o serviço de saúde do município. E a Prefeitura gastava com essas organizações sociais, que assumiram 100% da saúde municipal, 3 vezes mais do que gastava quando estava na mão da administração pública. Os servidores públicos tinham salários melhores que os terceirizados, e o terceirizado que reclama toma um chute no traseiro, está demitido. Então, os salários eram melhores, o atendimento era melhor, não faltava medicamento, e quando a iniciativa privada entrou, começou a ter problema de atendimento nas unidades de saúde, a emergência não estava conseguindo chegar a tempo, até que voltou uma parte do serviço. Por exemplo, o SAMU não pode ser privatizado. O atendimento tem que ser público. Então, tem que dar lucro. Aquilo que pode dar lucro no Estado, que tem coisa que dá lucro, nós temos empresas estatais e tudo mais, o lucro tem que existir para ser investido 100% na própria administração pública, não vai para o bolso de ninguém. Não por acaso a gente não chama de lucro o lucro do setor público, é superávit. Então, o superávit não vai para o bolso de ninguém, tem que ir para a administração. Se gerar alguma coisa, isso tem que ser investido no serviço público, no bem da população. E eu fecho colocando uma coisa que muita gente coloca, quando se fala em modernização, em comunicação e tudo mais. Para nossa felicidade, a população está envelhecendo, ou seja, as pessoas estão vivendo mais. A população brasileira morre mais velha. No entanto, nós não estamos nos preparando para atender essa população. A população que hoje está acima de 60, 70, 80. Eu fui numa clínica radiológica outro dia fazer uma radiografia a pedido da dentista com quem eu trato. Eu olhei os assentos, tinha lá
preferencial, gestante, deficiente físico, idoso com 60 anos ou mais e idoso com 80 anos ou mais. Você vê pessoas com 80 anos circulando por aí. E nós estamos preocupados com a modernização, de forma que a gente atenda melhor essas pessoas. A privatização do setor bancário tirou as pessoas das agências. As agências não têm mais quase nenhuma. As que tem pouco funcionário. E é para onde que o idoso vai? Outro dia, aqui na quadra que eu moro, tem uma agência do Banco do Brasil. Era fim de semana, carnaval. Foi no primeiro dia de carnaval, sábado. Na frente do Banco do Brasil, um casal de idosos foi entrar. Eu falei: olha, as máquinas de atendimento não estão funcionando. Eu fui lá para fazer o registro de um documento que eu precisava mandar pelo banco. A senhora virou para o senhor, que eu não sei se era marido dela, e disse assim: como é que a gente vai sacar dinheiro para atravessar o carnaval, quando boa parte da população não pega mais em cédula há muito tempo? Então, nós temos que ter a modernização, a atualização, a digitalização, investimento em TI e outras coisas, mas tem que olhar para o usuário do serviço público e perceber que boa parte dessa população tem idade, é pessoa que viveu a sua juventude, o auge da sua capacidade produtiva, quando não tinha essa tecnologia que tem hoje. Nós temos que trabalhar a administração pública também para os jovens, para as pessoas de meia idade que já estão inseridas no mundo tecnológico e os idosos que não têm essa inserção. E a gente precisa, inclusive, falar com eles, a gente precisa conversar. E uma coisa que eu acho que é importante, eu acho que eu paro por aqui, é que a gente precisa investir na organização sindical do ponto de vista de conversar para dentro. Essas iniciativas que o Wagner colocou são ótimas, café da manhã, almoço também. Tem sindicatos aqui em Brasília que promovem churrascos e eventos nos fins de semana, tem associação, tem o clube, tem isso, tem aquilo, e é lá que você troca figurinha com o servidor, com o colega, que você mal tem tempo de falar com ele durante o expediente. Fim de semana promove um evento num clube, um churrasco, piscina, essas coisas. Professor, E aí, só para fechar, Wagner, e aí ali você conversa, mas nós temos que fazer o outro lado. A conversa do sindicato com a população. Quem atende a população, principalmente, tem que estar conversando com ela. A importância do serviço público no foco do bem-estar dessa população que é atendida. E a gente, muitas vezes, com todo o direito, fica muito preocupado com o corporativismo. Eu não vejo o corporativismo como uma coisa negativa. Eu tenho que correr atrás dos nossos direitos, eu tenho que correr atrás de uma melhoria salarial, senão o gestor, seja do Estado, do município ou federal, não está lá muito preocupado com isso. Eu tenho que garantir a nossa previdência, os nossos auxílios alimentação, transporte, condições de trabalho, ambientes adequados e tal, mas eu tenho que conversar com quem depende do serviço público. E isso eu sinto falta, está carente no movimento sindical de servidores. Nós precisamos fazer reunião. Pega o pessoal da saúde e da educação, eu falo muito para o pessoal aqui de Brasília. Vai para as associações de moradores, vai para as igrejas, vai para as comunidades conversar, explicar como é que funciona a saúde pública, como é que funciona a educação pública, qual o papel do serviço público, o papel da arrecadação, do tributário e tal, tudo mais. Precisamos conversar com a população, porque muitas vezes quem não gosta de nós está indo para essa população falar mal de nós, e nós não estamos indo lá para esclarecer a verdade. Então, comunicação é importante, mas é para dentro e para fora. Muito bem. Então, nós estamos elaborando esse curso, exatamente o MOVE, né, Movimento pela Eficiência, mas a eficiência do ponto de vista do serviço prestado, né, e eficiência não no sentido de gerar lucro para alguns, e sim para gerar um bem-estar social, né? Junto com a Escola Sindilex e a Pública Central do Servidor. Eu agradeço a participação de todos.
geralmente o Lins, Vitor Lins, que encerra enumerando, digamos assim, os mitos que foram desmitificados, né? Que é a questão do serviço público não ser de qualidade, o servidor público não trabalha, a estabilidade é uma bobagem, que não é, e a gente deixou bem claro aqui. E eu diria, e acrescento também a reforma administrativa. Reforma é para melhorar, não para desmanchar, desmontar. Né? Quando eu falo em reforma administrativa, a intenção é desmontar o serviço público. Uma reforma necessária, precisamos, mas no sentido de uma melhoria para que o serviço público tenha uma capilaridade que atinja todos os cidadãos. Como não está o Lins, eu vou inverter, eu me despeço de todos, agradeço, lembrando que a próxima quarta-feira nós vamos fazer um debate sobre esse tema, né, com algumas lideranças sindicais, no sentido de discutir o que fazer, mas então eu me despeço e, diferentemente, passo a 1 minuto de cada um de vocês, né, começando pelo Wagner, pela Carmen, e deixo para o senhor Vladimir, professor, finalizar, tá bom? Então, um abraço a todos, até a próxima quarta-feira. Bem rapidamente, para esse 1 minuto final, eu agradeço o convite, me coloco à disposição em nome da Federação Sindical dos Servidores do Estado de Mato Grosso, em nome da Central dos Sindicatos Brasileiros, nesse momento aqui representando a presidente Carmen Machado, da nossa federação. Coloco à disposição, a gente está aqui para isso, meu sindicato está à disposição para isso, né? Nosso estúdio, nossa estrutura, tudo que a gente consegue articular aqui está à disposição para esse debate sobre a melhoria no serviço público. Então, é muito importante esse tipo de iniciativa, ela ser nacional e regionalizando, e a gente trazendo mais entidades para esse debate e construindo o entendimento e a compreensão de colegas que às vezes não têm a mesma compreensão de dados que a gente às vezes tem o privilégio de ter. Então, é muito importante o que vocês estão fazendo e a gente só tem a agradecer de ter pessoas ainda que acreditam na luta, né? Porque ela é cada vez mais difícil e inglória, mas a gente precisa também, para além disso, ocupar os espaços de poder, principalmente nas câmaras, assembleias, Câmara Federal, porque o servidor precisa de representação. Ontem eu fui no CONAJUS, Congresso Nacional dos Oficiais de Justiça, que está acontecendo aqui em Mato Grosso, com a FESOJUS e o SINDOJUS, que são filiados à CSB, são nossos amigos, João Batista, o Jaime, e eles estão muito engajados lá no Congresso Nacional com uma PEC, com a questão da periculosidade, e eles fazem um trabalho muito bom. E ontem a gente conversando, eles reclamam disso, a gente se reclamando disso. A gente não tem representação, a gente sempre precisa pedir para aquele apoiador de momento. Então, essa reflexão que a gente precisa fazer também, precisamos eleger nossos representantes. Obrigado, Wagner. Agradeço também o Gustavo Sardinha pela assistência técnica aqui. Carmen. Bom, obrigada, agradecer ao movimento aí, dizer que essa comunicação com a sociedade justamente é muito importante, como o professor colocou, né? É um ponto que eu venho falando nos nossos encontros aí, e o MOVE pretende justamente isso, né? Qualificar os servidores, né? Municiar os servidores públicos para que possam falar com a sociedade e para que a gente obtenha da sociedade o entendimento de qual é o nosso papel, né, na administração pública. A questão da dívida pública que o Wagner colocou também é muito importante, um exemplo do poder econômico das instituições financeiras metendo a mão no que é público, né? E nós estamos pagando uma dívida que está indo para o sistema financeiro, que os recursos do Estado estão indo para o sistema financeiro. E, professor, uma pena que o tempo é curto, porque a gente teria muito para falar sobre a estabilidade do servidor, né? Talvez tenhamos que fazer um outro programa sobre isso. Então, assim, a gente precisa também esclarecer à sociedade que essa estabilidade, ela não essa estabilidade ela é flexível, né? Nós tivemos as reformas com a emenda 19, que flexibilizou muito a estabilidade, então imputam culpa de corrupção nos servidores, e nós temos mecanismos de punição, inclusive que o servidor, o que não é verdade que as pessoas dizem por aí, que o servidor faz um concurso, ingressa no serviço público e não sai mais, né? Não é passível de demissão, é sim.
né? Nós temos processos administrativos, podemos ser demitidos por sentença judicial, pelas avaliações de desempenho, né? Então, isso tudo tem a ver também com a eficiência do Estado, e nós somos responsáveis pela eficiência, sim, do Estado. Nós não somos culpados por políticas públicas encaminhadas de forma errada, né? Nós estamos aqui defendendo o Estado, defendendo a sociedade, né? Então, agradeço, boa noite a todos, muito obrigada, Marcos, professor Vladimir, parabéns, né? O Gustavo, o Wagner, um abraço a todos, um abraço para Carmen, que conheço ela, conheci das andanças, tá? Abraço a Obrigado, todos. Carmen. Obrigada. Professor, pode encerrar a apresentação, o programa. Eu vou começar pegando um nome que você puxou aí, que me dá muita saudade, que é Vitor Janotti, um grande amigo. A sua viúva, Cláudia Janotti, uma grande amiga minha. Atuamos juntos no movimento sindical no Rio de Janeiro, anos atrás. Aprendi muito com aquela dupla. Sinto saudades da Cláudia, do Vitor. Cláudia, porque ela está sempre para um lado, eu estou para o outro, mas grandes ensinamentos a Cláudia segue dando na linha do que Vitor Janotti fez durante muito tempo. Eu acho que a gente tem que fazer eventos como esse aqui, a iniciativa é muito boa, concordo com a Carmen, a gente tem condição de fazer mais conversas sobre essa, sobre a estabilidade, porque, ao contrário do que muita gente diz, a estabilidade não garante o emprego do mau funcionário público. Ela garante o exercício do trabalho do bom servidor público. Mau servidor público, aquele que comete falhas graves, aquele que não atua como manda a lei, pode ser demitido, sim. Coisa que não acontece se você substituir o servidor estável por pessoas indicadas por poderosos. Esses podem fazer coisa errada, mas têm as costas quentes e não são demitidos. Então, é muito mais fácil demitir um servidor estável que comete falhas do que demitir uma pessoa errada, protegida por políticos ou poderosos de algum segmento. Então, nós precisamos discutir o que é a estabilidade. A estabilidade não é do servidor, não é o CPF número tal que tem a estabilidade, é o cargo que essa pessoa ocupa que, para exercer, dá estabilidade. Então, a gente tem que ter claro qual é o direito, qual é a garantia que o servidor tem para atender a população naquilo para qual aquele servidor fez concurso público. Ele não pode ser perseguido politicamente, senão acontece como está acontecendo nos Estados Unidos. Entra um presidente da República que não gosta de servidor, sai demitindo todo mundo. As principais instituições públicas norte-americanas na área social estão sendo fechadas. Estão sendo demitidos servidores, porque lá não tem estabilidade, só porque eles não acham mais correto manter políticas sociais. E instituições que dependem do Congresso para poder fechar, eles estão esperando o Congresso aprovar, enquanto isso não acontece, eles vão demitindo, vão cortando investimento, vão cortando verba. Quando tiver só o caco, aí o Congresso é obrigado a fechar, porque não tem mais a instituição na prática. Isso nós precisamos discutir com a população, porque se tem SUS, se tem pesquisa, se tem desenvolvimento neste país, 100% veio do Estado, 100% veio do serviço público. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, Carmen viu de perto, porque está lá. Aquilo ali é material de estudo e pesquisa das próprias universidades públicas do Rio Grande do Sul para evitar situações iguais no futuro. Ou alguém pensa que vai ser o setor privado que vai desenvolver um estudo adequado para garantir a condição de vida da população gaúcha para que não aconteça mais o que aconteceu? É o serviço público. Então, iniciativas como essa, da gente conversar sobre a importância do serviço público e do operador do serviço público, que são os servidores, são muito bem-vindas. Eu só tenho que dar os parabéns a vocês pela realização do evento. O curso é bom, podemos repetir mais vezes, podemos conversar mais vezes, sempre vai ser bom, sempre vai ser útil, sempre vai ser necessário. Então, fica aqui, Marcos, meu agradecimento a todos que realizaram as partes iniciais, essa daqui,
e a consequência que vai ser o desdobramento disso para todo mundo que tem como aproveitar o conteúdo bastante disso aqui. Também quero cumprimentar a Carmen, ao Wagner, a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Eu acho que a gente tem que ter muito agradecimento às pessoas que se dispuseram. Nós estamos com 30 pessoas aqui na sala, mas eu tenho certeza que muita gente vai ver isso depois. Então, é bom a gente fazer esses eventos. Parabéns a vocês, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, parabéns, professor. Obrigado, Carmen. Obrigado, Wagner. Obrigado. Um abraço a todos. Até mais. Um abraço. Até mais.